Olá galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para comentar as questões de geografia do bloco 9 de atividades de vocês. O tema da disciplina de geografia para esse bloco é diferentes formas de regionalização do mundo, né? Diferentes formas de regionalização do mundo, ou seja, as várias maneiras em que o mundo foi dividido, ele foi regionalizado. Esse exercício ele vai mostrar essas diferentes formas. Uma dessas formas era chamada, a primeira divisão chamava-se países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Nessa divisão, os países desenvolvidos são esses que estão aqui no mapa na cor laranja escuro, e os países subdesenvolvidos são esses que estão em verde. Então, quais seriam os países desenvolvidos aqui no nosso mapa? América do Norte, Europa e Oceania. E os países subdesenvolvidos? América Central, América do Sul, África e Ásia. Aliás, é nem países aqui, é países e tal, mas só que aqui essa divisão ela praticamente está mostrando os continentes, né? Então, os países da América Central, da América do Sul, da África e da Ásia são considerados nessa divisão subdesenvolvidos, enquanto que os países da América do Norte, como por exemplo Canadá e Estados Unidos, são considerados desenvolvidos. Os países da Europa, Espanha, França, Reino Unido, né? Todos são considerados países desenvolvidos nessa divisão. E aqui a Austrália, a Nova Zelândia e outros países da Oceania são considerados países desenvolvidos. Então essa aqui é a divisão. Mas o que são países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Vamos lá ver no nosso texto. Durante muito tempo eram considerados países desenvolvidos aqueles com grande acumulação de riquezas e tecnologia e significativa influência na economia mundial, cujas populações apresentavam boa qualidade de vida. Então, foquem nisso aí, né? Porque essa é a primeira questão. Então, o que era um país desenvolvido nessa primeira regionalização? Era aqueles países com grande acumulação de riquezas e tecnologias e também que possuíam uma grande influência na economia e na política mundial, né? E a população tinha boa qualidade de vida. Então, países com grande riqueza, com tecnologia, com influência na economia, na política mundial e também com a população com boa qualidade de vida são países desenvolvidos. Ó, tudo isso. Então, países que apresentavam grande acumulação de riqueza, tecnologia, como é que dizer assim, influência na economia e na política mundial e população com boa qualidade de vida eram países considerados desenvolvidos. Já os subdesenvolvidos eram países de baixa ou média expressividade na economia, na tecnologia e nos níveis de qualidade de vida. Então era isso, era totalmente ao contrário do subdesenvolvido. Mas foquem nos desenvolvidos, nas características deles, que é a nossa primeira questão. Então, países desenvolvidos eram considerados países desenvolvidos aqueles que apresentavam grande acumulação de riqueza, tecnologias, influência na política e economia mundial e também boa qualidade de vida da população. Países desenvolvidos. Primeira questão, vamos lá. Marque a alternativa que completa corretamente o parágrafo abaixo. Durante muito tempo eram considerados países, lembre-se da palavrinha, aqueles com grande acumulação de riquezas e de tecnologia de significativa influência na economia mundial e cujas populações apresentavam boa qualidade de vida. Então, vamos lá aqui reler aqui essa parte. Então, essa palavrinha aqui, ó, entendeu? Ó, durante muito tempo eram considerados países desenvolvidos aqueles com grande acumulação de riquezas. Lembre-se disso, ó. Então vamos ler aqui de novo, ó, para a gente completar a palavrinha. Durante muito tempo eram considerados o quê? Aqueles com grande acumulação de riquezas. Pronto. Então qual é a palavrinha que completa corretamente essa frase acima? Países atrasados? Países desenvolvidos? Países multiculturais ou países xenofóbicos? Então, repetindo, durante muito tempo eram considerados aqueles com grande acumulação de riqueza e de tecnologia
e de significativa influência na economia mundial e cujas populações apresentavam qualidade de vida. Então esses países eram atrasados, desenvolvidos, multiculturais ou xenofóbicos. Então é uma dessas alternativas que está aqui na nossa primeira questão. Eram considerados países o que? Tal. Certo, então vamos agora ver uma nova divisão, né? Já que a gente viu a divisão desenvolvido e subdesenvolvido. A segunda regionalização é primeiro, segundo e terceiro mundo. Durante muito tempo, pessoal, durante a Guerra Fria, entre 1945, após a Segunda Guerra, até 1989, com a queda do Muro de Berlim, havia uma intensa rivalidade entre Estados Unidos, que era representante do bloco capitalista, e a União Soviética, que era representante do bloco socialista. Essa rivalidade deu origem à corrida armamentista e espacial. A rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, entre essas duas grandes potências, originou uma intensa disputa entre os dois países, através da corrida armamentista e espacial. Ou seja, quem produzia a arma mais potente e quem chegava a lugares mais distantes no espaço. Então, segundo os soviéticos, eles chegaram até fora da Terra, da atmosfera, e os Estados Unidos diz que chegou até a Lua. Isso era a corrida espacial. E também quem produziu o melhor avião de guerra, o melhor arma, a melhor bomba. Então isso era a corrida armamentista. Então a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética produziu a chamada corrida armamentista. Corrida armamentista foi originada da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Vamos logo até ver a segunda, que fala exatamente sobre isso. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, o mundo se encontrava bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética. A rivalidade entre esses países se baseava em grande parte no desenvolvimento de suas economias e de seus modelos de produção, o que impulsionou as corridas. As corridas que foram impulsionadas aí, que eu falei aqui, ó, pessoal. Essas duas corridas aqui, ó, foram impulsionadas por essa rivalidade. Como era o nome dessas corridas? Letra A, tecnológica e cultural. Letra B, populacional e ambiental. Letra C, armamentista e espacial. Letra D, religiosa e política. Então, mais uma vez, voltando aqui, como era o nome dessa corrida, que foi originada pela rivalidade na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Essas duas corridas aqui, viu? Uma tem a ver com armas de guerra e outra tem a ver tal com espaço. Então, para vocês verem aí qual é a alternativa. Seguindo aqui ainda nessa divisão primeiro, segundo e terceiro mundo, vamos falar sobre quem fez essa divisão, primeiro, segundo e terceiro mundo. Foi um demógrafo francês. O que é demógrafo? Um estudioso de população. O demógrafo francês Alfred Salvi. Então, Alfred Salvi foi o cara que criou a divisão. Não que criou, mas é o que deu origem à divisão, à regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo. Alfred Salvi. Alfred Salvi foi a pessoa que deu origem à regionalização primeiro, segundo e terceiro mundo. A regionalização primeiro, segundo e terceiro mundo foi originária na obra de Alfred Salvi. Alfred Salvi. Então, com isso, a gente vai até olhar logo a terceira, para a gente agilizar aqui. Ainda tem muita coisa para a gente estudar, pessoal. Em 1952, no contexto da Guerra Fria, surgiu uma nova regionalização do mundo que classificou os países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa regionalização se baseou em critérios econômicos e políticos, e seu autor foi... Quem foi o autor da divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo? Letra A, Alfred Salvi. Letra B, René Descartes. Letra C, Yves Lacoste. Letra D, Leonardo da Vinci. Então, quem fez essa divisão? Quem deu origem a essa divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo? Alfred Salvi, René Descartes, Yves Lacoste ou Leonardo da Vinci. Então eu vou até voltar aqui para facilitar a nossa resposta. Não é possível que vocês não tivessem prestado atenção que esse foi o autor da divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo.
Então essa é a nossa terceira questão. Mas falando em divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo, vamos ver aqui o que era cada um. O que era o primeiro mundo, pessoal, nessa divisão? Eram os países capitalistas desenvolvidos. Países capitalistas desenvolvidos, primeiro mundo. O segundo mundo, ele era formado pelos países socialistas. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Então essa era a divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo. Vamos até olhar logo aqui a quarta questão para a gente relembrar. Então, ó, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Só para a gente relembrar. Então a quarta diz o seguinte: associe as colunas e em seguida marca a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. De cima para baixo. Então tem que ter cuidado nessa questão aqui. Então na coluna 1 temos primeiro mundo número 1, segundo mundo número 2 e terceiro mundo número 3. E na coluna da direita nós temos os parênteses que está relacionado a cada um dessas divisões aí. Por exemplo, qual era o grupo de países formado pelos países socialistas? Lembrem-se, os países socialistas eles faziam parte do primeiro, do segundo ou do terceiro mundo. Do primeiro, do segundo ou do terceiro mundo. Essa daqui eu vou até falar para vocês. Por quê? Porque essa questão está um pouco mais difícil do que as outras. Então eu vou até dar a resposta. O segundo mundo, lembrem-se, países socialistas. Então aqui vai ser marcado o número 2. No segundo parêntese, nós temos aqueles formados pelos países capitalistas subdesenvolvidos. Os capitalistas subdesenvolvidos formavam o chamado terceiro mundo. Então aqui nós vamos colocar o número 3. E por último, aqueles países capitalistas desenvolvidos que formavam o primeiro mundo. Então vamos ter 2, 3 e 1 na sequência. Qual a alternativa que vai ter 2, 3 e 1? Vai ser exatamente a letra D para a quarta questão. Então essa é a única questão que eu estou falando já a resposta direta, porque seria mais difícil para vocês memorizarem. Mas vamos tocar adiante aqui na nossa atividade, né? Depois que surgiu a divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo, teve outros também que foram surgindo ao longo do tempo, pessoal. Porém, a gente não vai também detalhar tanto aqui isso. Por exemplo, uma divisão que surgiu foi a divisão em país do norte e país do sul, né? Mas não temos também nenhuma questão falando sobre isso. Então, país do norte e país do sul foi essa divisão que tem aqui no mapa. Ela não segue exatamente a linha do Equador. Vê que essa linha, ó, ela demarca o que é do norte e o que é do sul. Do norte seriam os que estão acima da linha e sul seriam os que estão abaixo. Mas vocês percebem que não é a mesma coisa da linha do Equador, porque a linha do Equador divide aqui bem no meio, ó. Já essa aqui ela não segue esse padrão, ela é bem curva. Então o do norte são os desenvolvidos e os do sul são os subdesenvolvidos ou pobres. Os ricos desenvolvidos são do norte e os pobres subdesenvolvidos são do sul. Mas isso é essa divisão. Vamos focar aqui na nossa quinta questão, que é a regionalização em países ricos e países pobres. Então vamos lá. Semelhante à regionalização bipolar que divide os países entre norte e sul, os países ricos são considerados centrais no âmbito das decisões econômicas mundiais, concentram grande parte da riqueza mundial, são industrializados, avançados tecnologicamente e suas populações apresentam índices elevados de condições de vida. Então essa divisão ela é bem semelhante àquela entre desenvolvido e subdesenvolvido. Então ele aqui está detalhando que são países ricos, né? Aqueles que têm poder de decisão, que concentram riqueza, que são industrializados, que a população tem algum padrão de vida. Mas o foco aqui da nossa quinta questão não é nem os países ricos, são os países pobres.
Então vamos lá, o que são os países pobres nessa divisão? São considerados periféricos, pouco industrializados, dependentes economicamente, instáveis nos aspectos econômico e político, e podem apresentar populações com condições de vida precárias. Então foquem nos países pobres na quinta questão. O que são países pobres? São aqueles países com pouca industrialização que dependem economicamente de outros, que são politicamente instáveis, que a população tem baixo padrão de vida, pouco industrializado, dependência econômica, população com condições de vida precárias. Lembre-se disso. O que é um país pobre? País pouco industrializado, com dependência econômica e com condições de vida precárias. País pouco industrializado, com dependência econômica e também com condições de vida precárias. Isso são países pobres. Países pobres. Países pobres, aqueles em que são pouco industrializados, possuem dependência econômica e condições de vida precárias. Isso são países pobres. Então vamos olhar até a quinta questão, que fala sobre os países pobres. A quinta questão, ela também é de completar. Marque a alternativa que completa corretamente o parágrafo abaixo. Os países são considerados periféricos, pouco industrializados, dependentes economicamente, instáveis nos aspectos econômico e político, e podem apresentar populações com condições de vida precárias. Esses países aí que apresentam tudo isso que eu falei, que apresenta, por exemplo, que são pouco industrializados, eu vou resumir aqui, que tem dependência econômica e condições de vida precárias. Como é que eles são chamados? Letra A, países pobres. Letra B, países populosos. Letra C, multiculturais ou países baixos. Como é que são chamados esses países? Que pouco industrializados, com dependência econômica e condições de vida precárias. Como é que eles são chamados? Hein, pessoal? São pobres, populosos, multiculturais ou baixos. Eu vou até voltar aqui para a gente não ter dúvida, né? Mas tá muito fácil, porque acabamos de falar sobre isso, esses países aqui, que eu estou mostrando aqui, essa palavrinha aqui. Então essa é a nossa quinta questão. Agora vamos falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que é aquele índice que avalia as condições de vida dos países. Ele é formado pelos seguintes indicadores, pessoal. Ele é composto por alguns indicadores, como expectativa de vida, escolaridade e rendimento per capita da população. Como é que é chamado aquele conceito criado pela ONU que avalia as condições de vida no mundo, formado por expectativa de vida, escolaridade e renda per capita da população? É o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o IDH? É aquele índice que avalia as condições de vida das populações dos países. O índice que avalia a qualidade de vida dos países é o IDH. O índice que avalia as condições de vida dos países chama-se IDH, composto por alguns indicadores, como expectativa de vida, escolaridade e rendimento per capita da população. Quando tiver tudo isso aí, está se referindo ao IDH, que foi criado pela ONU. Por isso vamos até logo aqui para sexto, para a gente fechar logo aqui a nossa explicação. É um indicador criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, que avalia a qualidade de vida das pessoas em praticamente todos os países. Em sua composição, considera-se a expectativa de vida, escolaridade e o rendimento per capita da população. O texto acima se refere a qual conceito? Esse conceito que eu acabei de falar aqui, que ele foi criado pela ONU. Como é que é o nome dele? Hein, pessoal? Como é que é o nome desse conceito? Vamos lá, o nome desse conceito é crescimento vegetativo, índice de desenvolvimento humano ou densidade demográfica, ou seria êxodo rural, aquele índice que avalia a qualidade de vida dos países, formado por expectativa de vida, escolaridade e renda per capita da população. Esse conceito criado pela ONU é chamado de crescimento vegetativo,
índice de desenvolvimento humano, densidade demográfica ou êxodo rural. Então, só para encerrar, eu vou até mostrar mais pela última vez aqui para vocês, para ficar mais fácil, como é que é chamado esse índice. Então, pessoal, essas aqui são as nossas questões de geografia. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as questões de religião e de artes desse nosso bloco 9 de atividades. Espero ter ajudado muito vocês a responder esse bloco de geografia. Até a próxima videoaula. Tchau.